Câncer, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Se você é novo, nova por aqui, não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Câncer. Eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Leitura geral, nunca força nada aí na sua vida, na sua energia, certo? Para leituras particulares e mapa numerológico comigo, sempre deixo aqui abaixo o meu contato, meu site também, para que você possa verificar as informações sobre o mapa numerológico. Hoje eu quero também convidar você, canceriano, que sente que tem um chamado aí com o tarô, a vir aprender a ler o mesmo comigo no nosso curso de tarô Caminhos da Consciência, informações aqui abaixo. E sempre deixo também, Câncer, disponível o nosso e-book de banhos energéticos para você estar cuidando, renovando a sua energia espiritual, certo? Tudo aqui abaixo para você na descrição. Vamos lá então, hoje eu vou abrir a sua leitura com o oráculo Sufi, oráculo da sabedoria. Por favor, espiritualidade da luz. O que Câncer precisa saber ouvir nesse momento? Câncer, encare os seus medos. Você é único. E a imaginação. Olha, Câncer, é interessante a leitura que ela vem aqui para você, né? A mensagem da espiritualidade, porque eu vejo que ela é uma mensagem bastante profunda. E ela tá falando aqui, Câncer, que você é uma pessoa que só você sabe pelo que você já passou até aqui e pelo que você ainda vai passar, né? Essa carta aqui do Você é Único, ela fala da nossa jornada de vida, onde cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua evolução, cada um passa por coisas aí que somente a própria pessoa ela vai saber. E você tá passando aqui, Câncer, por um momento, ou você vai passar aonde situações que você pode ter alguma espécie de dificuldade, né, de lidar com elas, elas são colocadas no seu caminho, para que justamente você possa o quê? Passar por elas e não pular, né? Não você ali passar sobre elas no sentido de passar por cima, né? Pular essa etapa da sua vida, não. Aqui é como se a espiritualidade ela falasse, olha, você é um ser único, sim, especial no sentido de ter o seu caminho, ter a sua vida, ter as suas coisas aí para você poder enfrentar e está sendo colocado no seu caminho já desde esse presente momento que você está vendo essa leitura, né? Ou você já tinha até mesmo percebido isso, ou isso ainda vai começar a acontecer. Por isso que a leitura ela é atemporal, no sentido de tempo mesmo, de coisas que ainda podem acontecer ou já aconteceram, né? O tempo verbal aqui da leitura. E você, Câncer, que chegou nessa leitura, justamente essas questões aqui, elas estão vindo para você para que você possa o quê? Trabalhar em cima da sua evolução. E aí você pode até mesmo, às vezes, olhar, né, pessoas que estão ao seu redor e ver que a vida delas é diferente da sua nesse quesito também, por exemplo, de desafios. Aqui tem uma coisa, Câncer, que você tem que tomar um pouquinho de cuidado quando isso começar a acontecer com você, que é o quê? Justamente a sua mente, né, que é a carta da imaginação, aonde de repente eu olho lá a grama do vizinho, né, a grama do vizinho é mais verde do que a minha, ou eu olho a vida de uma outra pessoa, uma situação que uma outra pessoa está passando, e às vezes eu olho e falo assim, nossa, a pessoa ela nunca passou determinada coisa que eu também passei, ou por exemplo, a vida de fulano parece um pouco mais fácil do que a minha, né? Aqui pode ter também esse tipo de pensamento. Aqui fala muito forte o Câncer da comparação, né? Da comparação de determinadas situações aí sua com a vida de uma outra pessoa. Só que hoje a espiritualidade ela vem falar, olha, esse caminho, ele é seu, ele não é de uma outra pessoa. Então aqui você é um ser único nesse sentido do que você veio passar para que você possa evoluir. Eu não estou falando aqui, Câncer, que a gente só evolui com tragédia, né, com coisa negativa, com coisa ruim, não. Mas aqui você tem determinadas situações que representam medo aí para você. Então, por exemplo, você pode ter medo de falar em público e aí você tem um trabalho lá da faculdade para você poder fazer, você tem que fazer uma apresentação, você é convidado aqui para poder dar uma palestra e aí você pensa, nossa, mas agora o que eu vou fazer, né? Você vai o quê? Encarar o seu medo, porque justamente ele está sendo colocado aí no seu caminho para que ele seja batido de frente com você, né? Você bata de frente com ele e fala, não, dessa vez eu não vou passar sobre você, né? Eu vou passar dentro de você e vou te superar, eu vou te vencer. Aqui vem uma explicação também, Câncer, da espiritualidade para você, que é o seguinte. Muitas vezes as coisas na nossa vida elas se repetem, por quê? Porque a gente não está encarando essas coisas de frente. Então quando existe um padrão e você percebe que sempre está acontecendo a mesma coisa para você, significa que você não viu aquilo ainda de uma maneira diferente. E às vezes para você que está chegando aqui nessa leitura, é justamente essa a sua questão. Você tem pulado os desafios que tem passado, que tem acontecido com você. Ou você não está conseguindo ver de uma maneira diferente, para que você possa agir também de uma maneira diferente. E você tem sempre agido da mesma forma. E para a maioria de vocês é como se você quisesse se esquivar de uma situação. Um outro exemplo aqui também que a espiritualidade ela está trazendo é assim, uma pessoa que ela se fechou para relacionamento afetivo e ela fala assim, não, eu tô bem sozinha, etc, eu não preciso de ninguém, né, na minha vida, minha prioridade agora não é
relacionamento, é trabalho, minha vida financeira, etc e tal. Talvez seja, talvez sim, mas o que talvez está por trás desse pensamento dessa pessoa, dessa atitude que ela tomou ali de bloquear, de fechar a vida dela emocional, a vida dela afetiva, amorosa, porque de repente ela passou algo num relacionamento no passado e de fato ela falou assim, não, é melhor agora eu ficar sozinha, porque através desse ato, né, dessa atitude, desse livre-arbítrio que eu tenho, eu fechando essa área da minha vida, eu não vou precisar mais passar por coisas que eu já passei. Você entendeu? E aí, além da pessoa, né, ela não ter a oportunidade, às vezes, dela evoluir dentro de um quesito de repetição na vida dela, ela pode também não estar tendo aqui, ou melhor, não está dando a ela mesma a oportunidade de viver o quê? Algo diferente. Para que ela veja que nem todo mundo é igual, que nem todas as experiências que ela está tendo são experiências que ela teve, na verdade, são experiências que ela vai continuar tendo da mesma maneira, porque as pessoas são diferentes, as situações elas são diferentes. E novamente eu volto a repetir aqui para você, Câncer, o quê? Quando uma situação ela se repete, ela diz muito mais respeito a você do que a pessoa ou o contexto que trouxe aquilo para você, porque você atrai determinadas coisas para a sua vida. Tem algo aqui que você precisa trabalhar e você vai precisar bater de frente com isso aí. E aí o seu grande desafio é o quê? A sua mente, a sua imaginação, quando ela tende a pensar que o pior pode acontecer, né? Aqui eu sinto canalizado para você o 9 de espadas na sua leitura. O 8 e o 9 de espadas também. Pode ser que venha aparecer aqui com o tarô que eu vou utilizar ainda na sua leitura, tá? Mas essa carta da imaginação, ela tá indo muito para esse lado. Então aqui, a espiritualidade, ela quer falar para você, Câncer, que você é uma pessoa única, no sentido de determinadas coisas aí que você vai passar, já está passando, e que você não deve se comparar. E que essas coisas aqui, desafios, ou até mesmo soluções, né, situações que para você pode ser um pouco difíceis de você lidar, estão sendo ou serão colocadas no seu caminho, porque faz parte aí da sua evolução, tá? E aí você tem que também saber aqui passar um determinado filtro, porque nem tudo a pessoa precisa passar. Por isso que a gente fala às vezes, em determinadas leituras, né, vem esse assunto do livramento. É uma situação onde fulano, ciclano, beltrano não precisaria passar por aquilo. Então o que a espiritualidade ela vai fazer? Ela vai livrar a pessoa, porque a gente sabe que existe, né, as armadilhas aí da vida, os inimigos, a espiritualidade trevosa que quer desviar você do seu caminho. Só que nesse caso aqui não é muito bem isso. Então eu vejo aqui pessoas até recebendo convites aí pelos próximos dias, só que são coisas que você pode ter, né, uma dificuldade de aceitar, inclusive. Aqui pode ter pessoas que vão receber convites aí para gerenciar alguma coisa, né, dar conta de algo e tem medo, tem um receio se vão conseguir dar conta aí do recado em relação a isso. Eu vejo que sim, mas não se esqueça, é uma fase, é um período aí para você, uma semana, um mês, um ano, né, não sei quanto tempo isso aqui pode durar, que de alguma forma vai falar, olha, você precisa encarar os seus medos de frente. Não adianta mais você fugir, não adianta mais você se esconder dessa situação ou desse contexto. E para alguns isso aqui pode ser muito específico, né? Uma situação específica que ela vem aí te convidando a olhar, né, frente a frente com ela e superá-la, tá? Tem um filósofo, Câncer, eu não sei agora qual é o nome dele, né, de quem é essa frase, mas ele fala o seguinte, aonde está o seu medo, está a sua próxima missão, está a sua próxima tarefa, na verdade, que ele fala, né? Então aqui veio para mim bem forte essa frase para você também. Aqui eu vejo alguns com receio de que alguma espécie de conflito aconteça, tá? Quando você toma um posicionamento, quando você fala alguma coisa, quando você dá aqui alguma opinião. Vamos ver o que mais aqui, Câncer, com o tarô. Nosso clássico Wait. Câncer, que mais, por favor? Que mais para Câncer aqui? Valete de copas. Tem uma oferta aqui pra você, olha lá, e os enamorados. Tá vindo aí na sua direção? Para a maioria de vocês, Câncer, essa leitura ela ainda não aconteceu, tá? É algo que ainda vai acontecer de fato, seria aqui uma previsão. Mas existe aqui uma oferta para você, existe um convite, existe uma escolha que você precisa fazer de algo que você vai receber. Ou, se não é isso, a leitura ela pode estar espelhada também. Você precisa ofertar algo a alguém, ou alguma situação, ou ir buscar alguma oportunidade, mas você precisa o quê? Tomar uma decisão para que isso possa acontecer. Só que por trás disso existe o quê? Um medo, um receio. E lá está a sua próxima tarefa, né? Por isso que veio aqui então essa frase filosófica para passar, para falar para você. Pesquise aí depois de qual filósofo que é, porque pode ser que você venha até se identificar, né, com o que esse filósofo ele falava, ele defendia, tá? E é interessante aqui, Câncer, porque assim, eu vejo uma situação também que
ela mexe muito no seu emocional, né? E você já é um signo das águas também, no sentido do signo que você carrega para que você possa desenvolvê-lo. Então significa que algumas questões também relacionadas a essa parte, né, emocional da sua vida, ela pode ser um desafio para você, porque é algo que você veio também para poder trabalhar, para poder desenvolver. Não é para todo mundo, tá, Câncer? Mas aqui pode haver para alguns de vocês a proposta é de um relacionamento afetivo. Alguém interessado em vocês, a pessoa ela vem, ela se declara, ela se abre, e aí você fica com uma escolha, né? Ficar ou não ficar com essa pessoa, dar ou não a oportunidade para essa pessoa. Valete de copas com os namorados, Câncer, me traz muito uma questão assim, vale a pena, né? Eu sinto você precisando saber sobre isso, ou você precisando cogitar essa possibilidade no sentido de, pelo menos, você analisar para que depois você possa escolher. Será que vale a pena ou eu ofertar algo a alguém, ou buscar alguma oportunidade, ou comunicar alguma situação? Porque aqui pode falar também de alguns cancerianos aí, pelos próximos dias, precisando tomar uma atitude no sentido de vão precisar falar sobre essa atitude. Vou te dar um exemplo, escolhi sair aqui de algum local. Não é simplesmente pegar as minhas coisas e sair. Aqui dentro, né, dessa história de encarar medos, etc., teria você o quê? Chegar e expor a situação do motivo, do porquê e da razão de você estar saindo aqui de algum lugar. E aí pode ser esse o medo, né, que você tem. Porque de repente é muito mais fácil você pegar as suas coisas e simplesmente sair. E não é sobre, não é aqui, Câncer, sobre você explicar algo para alguém, né? O ponto não é isso, o ponto é você. O ponto é o trabalho que você precisa ter em relação a isso, para que você consiga encarar esse receio que você tem. Porque às vezes você já se comportava dessa forma, né? Os enamorados, ele pode falar de repetição também das coisas, né? Porque é uma carta que vai trazer escolhas e decisões em relação ao livre-arbítrio, mas se eu sempre estou fazendo a mesma escolha, tomando a mesma decisão, eu sempre vou obter o mesmo resultado. É sobre isso aqui. Então, os enamorados é que ele é muito significativo na sua leitura. Olha lá, 6 de copas, né? No passado já aconteceu essa situação aqui. Para a maioria de vocês, Câncer, esse medo, esse receio, ele é algo que você já sabe o que é. E você já passou por isso em algum momento, pode ser que teve origem aí na sua infância, tá? Aqui pode falar de pessoas que não tiveram a figura do pai tá tão presente assim na sua vida. E aí é como se você tivesse aqui meio que precisado se virar, né, literalmente em determinados momentos aí, é o que tem de questão de atitude, de decisão, ou você também você teve muita responsabilidade cedo, né? Por exemplo, na sua juventude, adolescência, você já tinha muita responsabilidade ali, não teve muito essa parte da sua vida, tá? É uma leitura assim bastante profunda, porque esse oráculo também, ele é muito profundo, né? Você vê o nome dele, né? Oráculo da sabedoria. A Lua, o arcano de vocês, que é um arcano que fala sobre medo, receio, insegurança, incerteza. Não sei o que pode realmente acontecer dessa situação aqui, mas eu vou precisar encarar esse medo de frente para ver ali aonde vai dar. E a Lua também, Câncer, ela vai falar muito sobre essa energia aqui, a energia da imaginação. Por quê? Sob a luz do luar, você não vê, né, as coisas de uma maneira nítida, clara. É a mesma coisa, você está lá numa floresta e você vê 2 pares de olhos brilhantes, né? O que é aquilo ali? É uma onça? É um tigre? É um leopardo? É uma coruja? Você não vai saber, porque você não tem ali uma luz, né? Você tem só a luz da Lua. Então aqui pode falar também de você cogitar possibilidades no sentido do pior que pode acontecer, mas na realidade, quando você tomar aqui a atitude, você vai ver que esse pior que você imaginou não vai acontecer. Vai acontecer de uma maneira melhor do que você possa ter imaginado aqui. E esse é o seu arcano, né? Então também vem trazendo esse lado mais sombra da Lua, né? Todos os arcanos do tarô vai ter o seu lado luz e o seu lado sombra. E até mesmo na positividade da Lua, ela já vai trazer, às vezes, aí, uma habilidade psíquica, né, da pessoa, ela, às vezes, tentar prever o que pode acontecer. Ela tem aquele feeling, aquela energia. Só que no seu caso aqui, como existe uma interferência mental muito grande, ou emocional também, você acaba não sabendo, né? Você pode até imaginar, mas o que realmente acontece na matéria, ou quando essa situação ela se apresenta para você, você encara ela de frente, não é tudo isso de negativo que você possa ter imaginado que iria acontecer. Rainha de Espadas, o seu momento, Câncer, ele pede de você racionalidade, tá? Porque o seu emocional aqui, ele pode estar um pouco abalado ou prejudicado, ou quando isso cruzar o teu caminho, você já vai ter aquele primeiro impacto, entendeu? Nossa, tem medo de falar em público, vou lá e recebi a notícia de que o trabalho da faculdade vai ser apresentado para 3 turmas, né? É mais ou menos isso aqui.
E aí o que você vai fazer? Você vai ter que ser racional. Não, é um trabalho, eu vou ter que fazer, etc e tal, tenho medo, tenho receio, eu vou buscar formas aqui de trabalhar e superar essa situação. E você vai, Câncer, se sentir muito bem depois disso, tá? É como se você recuperasse aqui uma coragem, uma ousadia, você sempre teve, mas ela estava meio que perdida. A Lua também aqui, ela fala muito sobre você se esconder das coisas, né? Você se esconder, por exemplo, ó, de uma decisão que você tem que tomar, de uma escolha que você tem que fazer, de uma proposta que você recebeu, você fica naquela de demora de dar aqui resposta. E é até interessante porque a sua leitura, ela não fala que é um momento de você encontrar um equilíbrio, né, entre racional e entre emocional. É um momento de você aí debandar, né, mais para o lado, sim, do racional, para que você consiga agir de forma fria e calculista. Porque nesse caso aqui, é uma forma positiva. Até porque, para você que está chegando nessa leitura aqui, com certeza você vai passar por isso. Porque você precisava saber antes, para você saber como que você precisava também agir quando a situação ela viesse aí a cruzar o teu caminho. Entende? Dois de ouros pode dar uma bambeada, pode dar uma desequilibrada, e olha lá, o Sol. A vitória aqui, Câncer, é sua. E o Sol, ele vai representar, inclusive, você descobrindo partes suas, né, que nem você imaginava no sentido de coragem. O Sol, ele é ligado ao signo de Leão, né, enquanto a Lua é ligada ao signo de Câncer. Então você tem aqui Sol e você tem Lua, que poderia nos trazer aqui a questão de um eclipse, né? E eclipse fala o quê? De mudança. Então aqui é como se Câncer fosse passar através dessa experiência de enfrentar um medo, um receio, uma limitação autoimposta, né, que você mesmo pode ter colocado aí pra você, e quando você enfrentar isso, você vai ver que não era tudo isso que você imaginava, e mesmo que fosse, tá? Mesmo assim você vai entender que, olha, veio realmente para que eu possa descobrir, para que eu pudesse, né, descobrir qual era o meu verdadeiro potencial nesse contexto. Então eu posso até tropeçar, mas eu não vou cair. E se eu cair, eu me levanto. Porque eu tenho capacidade para que eu possa me levantar novamente. E dessa vez, muito mais forte do que quando eu caí, do que quando eu tropecei. E eu gosto muito aqui, Câncer, do Sol na sua leitura. Sabe por quê? Porque o Sol, ele dissipa a Lua. Aqui é quando você viu lá, né, no mato, os olhos brilhantes. E você não sabia. Aí começou a vir o amanhecer. Aí você detectou que aquilo era o quê? Um tigre. E não uma coruja, como você imaginou. Ou um bicho-papão, né, que ia engolir você no meio daquela mata. Era só uma coruja. Ou era só um tigre, era só um leopardo. E ele não ia fazer nada com você, ele estava apenas te observando, entende? Dentro aqui, claro, né, da simbologia eu estou fazendo para você. Mas é quando você consegue ter o quê? Clareza sobre as coisas. Só que me parece, né, não, com certeza aqui pelo Sol ele ter vindo como última carta para você, você só vai ter isso passando por isso. Não é você ali olhando a situação, imaginando, né, o que poderia aí vir a acontecer, tá? Muito interessante a sua leitura e bem profunda também, né? Vamos saber aqui, Câncer, qual é a afirmação que vem para você. Você pode salvar essa afirmação ou deixá-la aqui abaixo nos comentários, tá? Câncer, qual é a afirmação, por favor? Qual a afirmação que Câncer pode utilizar aqui? Vem para você, Câncer, a energia do equilíbrio, e ela fala o seguinte: eu me coloco em um perfeito estado de harmonia e eu faço isso sem julgamento. E aqui é muito importante essa afirmação, Câncer, porque aqui você também tem que ter um pouco de cuidado em você não se julgar quando isso acontecer, né? Não é você se colocar numa questão de, como que eu posso dizer, de se inferiorizar, devido até mesmo o que te aconteceu já no passado, tá? Então cuidado com isso. E esse perfeito estado, né, de equilíbrio é um momento onde você se sente também preparado para poder passar aqui por essa situação, né? Bater de frente, como foi dito aqui, encarar o seu medo, o seu receio, esse contexto aí que vai cruzar o teu caminho, certo? Câncer, então é isso que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.